Todos os anos parece o reflexo ou a repetição do ano anterior. Começa o ano, então há uma preocupação das pessoas em relação ao carnaval, sobre os temas, sobre as histórias que o carnaval vai falar, e aí cria-se uma polêmica em cima disso, uma preocupação excessiva em relação a uma festa. Uma festa que tem suas nuances, tem seus aspectos positivos e seus aspectos negativos também. Mas o que mais chama atenção é essa dissonância cognitiva que tomou conta, que parece, do mundo todo. As pessoas que vivem de um jeito e acreditam em outras coisas. Eu nunca vi as pessoas que acreditam serem cristãs se revoltarem com a fome, com a miséria, com a injustiça social. Não causa revolta. Não causou revolta também quando os conservadores de direita foram expostos em rituais macabros, comendo literalmente crianças. Eles continuam como se fossem deuses para essas pessoas. Ninguém ficou revoltado. Tantas pessoas que amam o presidente dos Estados Unidos, que está envolvido com essas questões todas, que é um conservador de direita. As pessoas acharam aquilo normal. Parece que é um ato bíblico. Não, mas isso está na Bíblia mesmo, o incesto está na Bíblia, a pedofilia está na Bíblia, os bacanais, né, as surubas, é uma coisa que está na Bíblia. Então parece que isso é aceitável. Mas constituições e percepções de sociedade e família diferente, que também está na Bíblia, mas é ignorado. Isto às vezes não é visto com bons olhos. E a ideia do conservadorismo, muitos não imaginam quando surgiu e como surgiu, por que surgiu e exatamente do que se trata. Então as famílias tradicionais, aquelas que participam desses rituais todos, que hoje começam a ser expostos, mas há coisas muito mais pesadas do que apareceu. Essas famílias são conservadoras. Então elas querem conservar um modelo de sociedade que existe, aonde elas dominam esse modelo de sociedade que existe. E atualmente são 13 famílias que dominam a nossa sociedade mundial. 13 famílias que ditam as regras, que decidem o que você estuda na faculdade, como deve ser o curso de medicina, como deve ser o curso de psicologia e todos os outros segmentos no campo da educação são decididos por essas pessoas que dominam a parte econômica e todas as demais ramificações da sociedade. Eles são conservadores. O que chama atenção é que quando dói na gente, é porque tocou em alguma coisa que a gente tem. Como é essa família tradicional, que se diz tradicional, mas tradicional por quê? Tradicional segundo a Bíblia, porque na Bíblia aparecem várias famílias. Aparece, por exemplo, o homem mais sábio da história com muitas mulheres e várias amantes. Os homens tinham várias mulheres, tinham famílias incestuosas. O que era a família tradicional naquele contexto? E depois, por que essa ideia de família, como nós temos entendimento, surgiu? Em que momento surgiu? Surgiu por uma questão econômica ou por uma questão espiritual? Essas questões históricas é importante a gente observar. Defender alguma coisa que eu faço não faz o menor sentido. Se eu vivo, se eu sou honesto, por exemplo, por que eu vou ficar dizendo para as pessoas que eu sou honesto e defender a honestidade? Se eu sou honesto, eu sou honesto. Pronto. Se eu tenho uma família que ela se constitui de uma forma, eu não preciso defender isso. A minha família funciona assim e pronto, é um fato. Nada vai mudar isso. Agora, quando a gente vive numa dissonância cognitiva, numa contradição constante, aí as coisas nos incomodam sempre. O que é hoje o que sempre foi aquilo que algumas pessoas chamam de família tradicional, de família convencional. Historicamente. E hoje, como é que é? A sua família, como é que ela funciona? Tem tradição? Tem valores cristãos? Tem realmente os ensinos de Jesus?
Vocês vivem como Jesus viveu? Vocês buscam primeiro o reino de Deus? Vocês amam o seu próximo como a si mesmo? O que eu vejo é um ódio pelo próximo, o que quer dizer que as pessoas odeiam o seu próximo como elas odeiam a si mesmas. Isso eu vejo bastante. Amor, não tenho visto. Todas as pessoas que ficaram revoltadas com o carnaval este ano e o ano passado, que eu conheço, intimidade, todas elas traem. Alguns homens têm amantes, alguns homens têm duas famílias, alguns homens saem com travestis, participam de surubas em saunas com homens. As mulheres, todas elas traem seus maridos com suas amigas ou com outros homens. Algumas têm relações com animais, com cachorros. Algumas dessas pessoas abusaram de seus próprios filhos. Esta é a realidade na intimidade. A intimidade funciona assim. Por isso que dói, por isso que revolta. Aquela representação não falava de uma família que está harmônica, uma família que funciona em equilíbrio, que é uma família que vive realmente aquilo que acredita, que sabe o que acredita. Não está representando aquela família. Aquela simbologia está representando a família hipócrita. A família que vive uma coisa, mas que quer passar uma outra imagem. Está falando disso, de hipocrisia. Somente disso. Por isso que incomodou tanto. Porque a pessoa estava vendo a TV e disse, nossa, eu traio meu marido. Aquela mulher diz, nossa, meu marido me trai. Coloca outras mulheres na minha frente, transa com outras mulheres na minha frente, mas é um bom provedor. Ele é bom provedor, isso me basta. Então essas pessoas ficam revoltadas. Isso causa uma revolta. Porque toca numa ferida que é inconsciente ou que está exposta já. Aí dói, machuca. Machuca demais. Por que não dói quando eu vejo uma família de pessoas na calçada? Quando eu vejo as pessoas passando necessidade? Por que não dói essas coisas que Jesus ensinou para a gente? Há uma diferença entre ser conservador e seguir os ensinos de Jesus. Jesus era contra o modelo conservador da época. Qual era o modelo conservador da época de Jesus? Quem estabelecia o que era certo e errado? O sistema religioso e o sistema político. Era um sistema conservador. Aquilo era conservador. E hoje tudo se repete de novo, é a mesma história. É tudo igualzinho, não mudou nada em relação a isso. São os mesmos sistemas agindo da mesma forma e os mesmos sepulcros caiados que Jesus falava, os hipócritas, agindo do mesmo jeito a tempo de Jesus. É tudo igual. Por isso é importante estudar. É pegar e começar a estudar. É ver principalmente o significado das palavras. Se eu uso palavras, eu preciso saber qual é o significado dessas palavras. Eu preciso entender a história dessa palavra, a origem dessa palavra. Quando surgiu esse conceito? O que significa esse conceito? Eu preciso saber. Senão eu vou falar pela boca dos outros. Eu vou falar o que eu fui condicionado a falar. Como um cachorrinho que é adestrado. Que não pensa, que não raciocina, que não sabe ver as coisas por si mesmo. Se as coisas se repetem tanto na nossa vida, se todos os anos as pessoas estão se importando com o carnaval ou estão se importando com as novelas, o público da Globo é o público católico evangélico, é quem assiste a Globo. Você acha que as pessoas de outras instituições que buscam conhecimento mais profundo vão perder tempo vendo esses programas que não tem nada que possa agregar na vida delas? Não. Essas pessoas se ocupam com outras coisas. De vez em quando é para desligar a mente, para sair dos processos mais sérios, eu ligo a TV para não pensar em nada, uma forma de terapia. Aí eu observo aquele monte de coisas. E eu olho para a sociedade e vejo a sociedade funcionando exatamente assim. Exatamente como é retratada na TV. A família brasileira é aquilo que a TV mostra, as novelas mostram.
traição, materialismo, indiferença social, tudo aquilo. É assim que é a nossa sociedade. Por isso que dói na gente. Dói quando a gente tenta ser uma coisa que a gente não é. Aí dói demais. Quem se aceita do jeito que é, não se importa com essas coisas não. Cuida da própria vida e fica tranquilo, sossegado. Agora, quem vive em contradição, aí incomoda mesmo. Então vamos começar a observar por que as coisas nos incomodam. Incomoda porque é mentira ou incomoda porque é verdade?